Olá, pessoal! Estamos com mais um Descomplicadamente, acompanhando sobre gestão de crise, gente. Estamos aí, né, nos acompanhamentos em relação à gestão de crise e hoje temos uma convidada muito especial. Então é o seguinte, já que você começou olhando para essa câmera e a gente tá. Olá, pessoal! Estamos com mais um Descomplicadamente, abordando gestão de crises. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Vamos avaliar gestão de crises com a terapia ocupacional. Então, você que está nos assistindo já pega papel e caneta, você que é estudante de terapia ocupacional, você que é família, já acompanha aí com a gente, pega papel e caneta, que o assunto hoje é dentro da terapia ocupacional, tá certo, gente? E nossa convidada é a Larissa Costa, está aqui junto com a gente, essa profissional super competente, que já trabalha aí junto comigo, já trabalhamos em conjunto, em acompanhamento aí dos transtornos do neurodesenvolvimento. É um prazer imenso, Larissa, lhe receber aqui e eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Olá, gente, eu sou a Larissa, sou terapeuta ocupacional. É um prazer estar aqui com a doutora Thalita Miranda. Eu sou CEO da clínica Larissa R. Costa, uma clínica de terapia ocupacional, também da Baby Jean Academia para Bebês. Estou aqui para a gente falar sobre o gerenciamento de crises, vamos conversar bastante sobre o tema. E aí aproveito também para dizer que vem aí um curso de terapia ocupacional, envolvendo avaliação, envolvendo prática, e vai ser bem interessante. E aí a gente vai conversar hoje sobre essas crises e como a terapia ocupacional vai ajudar as famílias que têm aquela criança que não consegue se organizar naquele momento de crise, em que envolve aí, a problemática de toda uma família, escola, e a gente vai conversar bastante. Estou muito feliz de estar aqui. Para a gente começar, Larissa, para quem está nos assistindo, né, deixar claro como a terapia ocupacional ela é importante dentro aí dos transtornos do neurodesenvolvimento, como é que atua o terapeuta ocupacional envolvendo as crises dos transtornos do neurodesenvolvimento. Como é que a gente consegue trabalhar aí com a terapia ocupacional? Me explica melhor. Então, vamos lá. A terapia ocupacional, ela trabalha com a reabilitação e a habilitação das nossas crianças para que elas desempenhem situações, né, para que elas tenham a ocupação do dia a dia delas de forma adequada, dando respostas adequadas, né? E a gente trabalha, a minha vertente é muito utilizando a abordagem da integração sensorial. Então, para que eu tenha uma criança que dê respostas adequadas, eu preciso que essa criança tenha integrado ali todos os seus sentidos. E isso envolve muita coisa. Envolve o contato visual, envolve também o processamento auditivo. Eu estou escutando para que eu possa processar o que estão me pedindo. Envolve ali a rotina em que aquela criança tem todos os sistemas integrados, sistema proprioceptivo, vestibular, sistema interoceptivo, a questão oral, para a questão já da alimentação, a criança ela está se alimentando, ela está conseguindo se envolver com as texturas que envolvem aquele momento daquele almoço. Então, a gente precisa fazer uma avaliação extremamente minuciosa para que eu possa ver aonde é que está tendo falha, onde é que tá ou não está chegando as informações ali no córtex frontal, né, para que a gente possa ter essa criança dando essas respostas da forma mais adequada e com isso ela se tornando cada vez mais independente, com mais autonomia. Tá? E quais são as alterações sensoriais
né, que a gente precisa ter atenção aí para trabalhar as crises nos transtornos do neurodesenvolvimento? O que é que você pode trazer aí para a gente em relação a alterações sensoriais? Tá. A gente tem conversado muito sobre buscas sensoriais e comportamento. Né? Quando é que tem aquela dificuldade de entender quando é que é sensorial, quando é que é comportamental. Então, a gente precisa primeiro, como eu te falei, fazer, Thalita, aquela avaliação minuciosa para tentar entender todo o perfil sensorial da criança. E esse perfil sensorial, ele envolve os sentidos, tá? Eu vou procurar entender a questão visual, auditiva, olfativa, gustativa. Eu vou procurar entender o sistema proprioceptivo. Como assim proprioceptivo? São palavras mais difíceis, né? Mas o proprioceptivo, ele está relacionado ao reajuste de postura. Aquela criança, muitas vezes as mães dizem, ele não para quieto. Ele não sabe esperar. Ele não consegue, ele fica se mexendo o tempo todo. Aquela criança, ela precisa realmente ter um controle postural, ela precisa ali envolver articulações, músculos, tendões, para que eles trabalhem de forma integrada e aí aquela criança consiga estar, por exemplo, assim como a gente está aqui agora, sentada, uma postura legal, conversando, olhando no olho, tentando processar direitinho todas as informações, as perguntas que você me faz, para que eu te dê respostas importantes, né? E aí envolve também, voltando aos sentidos, o sistema vestibular, que está relacionado ao equilíbrio, à antecipação de movimentos. Por exemplo, eu gosto muito de um exemplo de um paciente que, depois de algumas sessões, poucas sessões de terapia ocupacional, ele já deu respostas importantes, como, por exemplo, a mãe veio me relatar, mandou um áudio no WhatsApp, dizendo que eles estavam simplesmente caminhando na rua, tinha um buraco na calçada e pela primeira vez, olha isso, gente, pela primeira vez essa criança percebeu aquele buraco ali na frente, ele se projetou para o lado, uma criança pequenininha, e ainda empurrou a mãe, empurrou a mãe para que eles pudessem desviar daquele buraco e ele fez um reajuste de postura, se equilibrou bonitinho, e continuaram andando. A mãe parou, ficou assim encantada, porque ali naquele momento, aquela criança, olha como é importante, né? Você, mãe, pai, que tenta entender o que acontece na cabeça das nossas crianças. Para essa mãe foi tão importante porque ele se percebeu. Ele percebeu a mãe e ele percebeu todo o ambiente ao redor dele, uma criança totalmente conectada. E ele fez ele se equilibrou bonitinho, voltou para o caminho, e aquilo ali para aquela mãe foi assim, incrível, né? Então, o sistema vestibular, ele é responsável pelo equilíbrio, pela antecipação dos movimentos, o ajuste que a criança faz quando está andando, quando está brincando, quando está correndo, quando está andando de bicicleta. Então, o vestibular, ele envolve tudo isso. E nós temos também o sistema interoceptivo, que aí é o que eu sou apaixonada, né? E esse aí a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Pouquinho. Você que está assistindo, aguarda aí, que esse sistema, ele é muito importante. A Larissa, ela vai falar um pouquinho mais sobre ele, não é isso? Mas, como você falou, são pequenas coisas da rotina que a criança, ela começa a se perceber e, principalmente, começa a se perceber dentro do ambiente, né, Larissa? Isso, e a gente consegue observar esse desenvolvimento da criança, né, quando ele está dentro do neurodesenvolvimento adequado. E aí, quando esse desenvolvimento ele não está de forma adequada, aí é onde vem as crises, aí é onde vem os desconfortos sensoriais, isso, né? A gente começa a observar exatamente por conta dessas pequenas coisas da rotina, do dia a dia daquela criança, daquela família, né? Então, a importância da criança se perceber e perceber ela, na conexão dela com o ambiente, é muito importante para a gente conseguir aí evitar possíveis crises e até antecipar uma possibilidade de uma crise, conseguindo assim, de fato, a gente evitar
que se instale e não, né, necessite manejar aí uma possível crise, né? Isso, Larissa? Exatamente, Thalita. Quando a gente tem uma criança que vem evoluindo nas sessões de terapia ocupacional, onde a gente trabalha realmente essa autopercepção, né? Eu creio que isso, inclusive, seja realmente um diferencial do meu atendimento, porque eu foco muito nessa conexão que a criança faz com ela mesma, com as pessoas que estão ao redor dela e com esse ambiente em que ela está, né? Então, quando a gente trabalha essa autopercepção, a gente disponibiliza aí para essa criança um autoconhecimento. Se eu me conheço melhor, eu consigo gerenciar melhor o que é que está me deixando desconfortável. Eu consigo gerenciar melhor, inclusive, aquele momento em que eu já estou na crise. E se eu me conheço melhor, eu consigo sair da crise mais rápido. Eu vou saber o que é que vai me fazer ter um reajuste emocional ali naquele momento, né? Então, eu tenho muitas devolutivas importantes das famílias e que em pouco tempo de terapia temos assim evoluções importantes, exatamente porque esse realmente é o meu foco, né? Nós temos muito os pais falam muito, tia Larissa, ele parece desconectado. Já chegou assim mães para mim, inclusive, né, atenção, mães, pais, se vocês também têm o filho de vocês que tem essa característica, é importante que vocês busquem o acompanhamento de terapeuta ocupacional, porque já chegou mãe para mim que disse, tia Larissa, eu não vejo no meu filho o brilho nos olhos, é como se fosse apagado, eu não consigo ver isso me deixa angustiada. Então, essa questão de trabalhar ali os sentidos para que eles estejam integrados, modulados, organizados, é o que vai fazer o teu filho realmente ter esse brilho nos olhos, ter essa autopercepção, esse autoconhecimento. E como você disse bem, né? Eu costumo dizer que aqui eu aprendo muito também. Eu só escutando tudo que o nosso entrevistado ele vai falando e eu vou aprendendo junto, né? Então, algo que você disse que eu achei muito interessante, Larissa, é que quando a criança ela começa a se auto-perceber, ela consegue se expressar melhor. Então, como eu consigo me expressar melhor, eu consigo lhe explicar o que me causa crise. Eu consigo expressar para você o que me deixa desconfortável. E é dessa forma, com essa autopercepção, que a gente consegue, de fato, evitar aí possíveis crises e desarranjos nessa criança, não é isso? Exatamente. É exatamente aí, nesse ponto. O primeiro ponto que os pais começam a perceber na evolução do tratamento é a intenção comunicativa, né, da criança, de repente, do nada, né, entre aspas, nossa, mas ele me disse que ele estava sentindo isso, que ele estava, né? Então, é importante realmente que as famílias busquem o conhecimento para buscar realmente um tratamento adequado, né? E como essa busca sensorial, ela pode aí afetar o comportamento de nossas crianças? Me explica melhor sobre isso. Tá. Quando eu tenho ali uma falha nessa percepção desses sentidos, é o que eu costumo muito dizer, e eu tenho certeza que, inclusive, no nosso evento, lá no TEA Universe, a gente vai estar falando disso. Eu sempre gosto de pontuar. Eu costumo dar um exemplo daquele fiozinho que está descapado, assim, que dizem, né? Não está chegando a informação completa, está deixando a desejar. Ou então, quando a informação está chegando demais, de forma exacerbada, que dentro da terapia ocupacional a gente fala da hiperresponsividade e da hiporresponsividade, né? A hiper é aquela que chega informação demais. Então, a criança ela fica muito agitada, ela não sabe como organizar essas informações desses estímulos que estão chegando. E o contrário, que é quando chega informação de menos. Está chegando pouca informação,
A criança não está processando como ela deveria processar, ela não recebe tudo que ela deveria receber, e aí eles dão essas respostas que não são adequadas para o que você está pedindo, né? Mas existe também a questão de quando a busca sensorial ela não diminui, né? E aí é onde a gente vai ter que entrar no assunto da interocepção. Exatamente. Então, afinal, né, o que é essa interocepção, que ela é tão importante e que é tão abordada aí na terapia ocupacional? Afinal, você sabe o que é interocepção? Pois preste atenção que você vai entender exatamente agora. O que é a interocepção, Larissa? Explica pra gente. Então, vamos lá, olha. Não adianta nada, Thalita, eu trabalhar todos os sentidos, todos esses sentidos, né, que a gente falou aqui, que nós falamos, se eu não tratar a interocepção. Por quê? Porque a interocepção, ela é a conexão que é feita das vísceras com as nossas emoções e com o nosso cérebro. Para que eu tenha o sistema interoceptivo, que é o 8º sentido que temos, nós precisamos ter essa conexão. Então, não adianta nada eu levar o meu filho para uma terapia onde ele vai fazer diversas atividades envolvendo ali o sistema proprioceptivo, envolvendo ali também audição, visão. Ele é o 8º sistema, Ele né? é o 8º sistema. Olha só, e eu vou te conta lá. explicar por que ele é o 8º. Ele é o mais importante. E ele é o 8º porque ele é o que foi descoberto de mais recente. É por isso que ele é o 8º. Vamos contar quais são nossos sistemas para ver se as lá, pessoas então, entendem. Nós temos a visão, audição, tato, temos o olfato, temos o proprioceptivo, temos o vestibular, O paladar. e temos o paladar. 7, né? Geralmente na escola a gente aprende que são só 5, né? Mas temos 7. E aí vem o 8º. O sistema interoceptivo, as pesquisas aumentaram agora recentemente, 2015. Então, realmente é muito novo. E aí os terapeutas ocupacionais, neuropediatras, pesquisadores da área, eles começaram a entender que realmente não adianta a gente tratar sistemas se eu não trato aquele que é a base, aquele que é o que manda a informação realmente para o nosso cérebro. Então, quando a busca sensorial ela não diminui, então a gente tem que tentar entender se tem aí a falha do sistema interoceptivo. Nossa, eu faço tantas atividades com ele, por que eu não estou conseguindo respostas adaptadas? Aí a gente acende aquela luzinha. Vamos ver o sistema interoceptivo, vamos procurar um terapeuta ocupacional que trabalhe interocepção, para que a gente possa fazer essa conexão, né? E eu tenho assim alguns exemplos até de pacientes assim que nos chamam muita atenção, que são pacientes que eu até gostaria muito de estar desenvolvendo mais pesquisas na área, né? Que eu acho até interessante a gente comentar. A gente vai comentar sobre alguns casos clínicos hoje, né? Vamos. E quando há falha desse sistema, o que é que está relacionado à falha do sistema interoceptivo com as crises? Existe relação da falha desse sistema e em crises dos transtornos do neurodesenvolvimento? Total relação. Porque se eu não tenho essa conexão, se eu não consigo identificar o que é que está acontecendo com o meu corpo, eu não identifico para mim, eu não consigo explicar para outra pessoa, e aí vem a crise, e muitas vezes as nossas crianças, até pequenas, maiores, elas não conseguem explicar o que aconteceu. E aquela crise que toma conta, né? Acaba envolvendo a família inteira, a rotina da família, a rotina de terapias, tudo acaba ficando abalado, né? Por conta de algo que eu não consigo explicar o que aconteceu aqui com o meu corpo. E muitas vezes, para a gente que não tem a falha,
acaba sendo algo pequeno, mas para aquela exato. criança é algo gigantesco, né? Eu vou aproveitar, Pode dar um até um exemplo, exemplo, né? isso, vou entrar no exemplo de algo bem recente que aconteceu ontem lá na clínica. Eu já venho trabalhando desfraude com um paciente. Esse paciente, inicialmente, ele não conseguia fazer essa conexão. Era uma criança muito apática, era uma criança que não interagia, não tinha expressões assim faciais, né? E a gente veio trabalhando tudo isso, trabalhando as emoções dele, colocando ele em situações, envolvendo ali nas brincadeiras, colocando ele em situações de desafios, né? Colocando ele para se perceber no suspenso, na lycra, em todos aqueles recursos que nós temos na sala de integração sensorial, né? E então essa criança, quando ela começou a entender um pouco mais sobre o corpo dela, como ela estava, o que ela sentia, começou a perceber que o intestino dele estava mandando mais informações. Então, essa criança, 7 anos, ainda usando fralda. E aí a gente começou a trabalhar, a terapia começou a ser dentro do banheiro da clínica, né? E eu tenho todo um espaço adaptado, a privada pequenininha, então tem todo... a gente tenta transformar o ambiente num ambiente bem acolhedor, realmente. Então venho levando, né, nas sessões brinquedos que possam estar estimulando ele a querer estar no vaso. E aí, posições importantes, banquinho no pé, para que ele se sinta seguro, pezinho lá, ó. Olha só, papai e mamãe, a dica, hein? Dica importante. Importante, aquela criança que ele não senta no vaso de jeito nenhum, tia Larissa. Peraí, mas ele tá com medo de cair? O que será? Será que envolve aí sistema vestibular? Será que se a gente colocar um banquinho e ele colocar o pé, se sentir mais seguro, ele vai conseguir relaxar mais e entender que ele não vai cair? Se perceber naquele ambiente que é o vaso, né? Então, foi isso que aconteceu com essa nossa criança. Ele realmente entendeu as informações que o corpo dele estava mandando para o cérebro de que ele poderia realmente fazer cocô ali naquele lugar. E aí ontem a gente conseguiu. Foi até legal porque, é até interessante eu dizer, eu precisava ir embora, já tinha terminado a sessão, eu dei a chave da clínica para a mãe. Fique aí, esse momento agora é de vocês, ele está conseguindo, não tem pressa. Depois você me entrega a chave da clínica. Então, aproveitem esse momento, ele está seguro o suficiente, ele está motivado, ele vai conseguir. Quem é pai, mãe, passa por essa questão do desfraude com crianças atípicas, entende o quanto que é difícil esse momento, né? São questões sensoriais importantes envolvidas ali. E aí, as crises cessaram, né? As crises cessaram. Hoje mesmo a mãe já me deu uma devolutiva, disse que ele está ótimo. Eles já estão tentando estabelecer realmente o horário dele ir ao banheiro. Então, aquela crise que envolvia ali a família inteira, né? O ambiente familiar, envolvia ali a irmãzinha mais nova também. O pai ficava irritado porque não conseguia entender, faltava um pouco de entendimento para aquela situação tão delicada. A gente conseguiu gerenciar essa crise, né, de forma tão acolhedora. E aí esse é só um exemplo para diversas situações. Nós temos pacientes, inclusive é uma pergunta que eu faço na minha avaliação. Seu filho, ele começa a rir ou a chorar do nada? Claro que para essa criança não é do nada, mas para aquele pai, para aquela mãe, para aquela pessoa que está próxima a babá, né? Tia Larissa, do nada ele começa a rir, do nada ele começa a chorar, começa a sair as lágrimas. Então, assim, essas situações não é do nada. Só aquela criança sabe ali o que é que está acontecendo e possivelmente ele não consegue gerenciar, ele não consegue organizar, processar essas informações. E aí ou ele ri do nada ou ele chora do nada, né?
Então, essa é uma pergunta importante na minha avaliação. É interessante isso, viu? Porque realmente existe esse pensamento, né? Mas ele muda de humor muito bruscamente, a gente não consegue entender. Então, essas pequenas coisas, né? Da rotina, do dia a dia, nós temos que ficar atentos, porque exatamente esse do nada, de fato, pode ser uma alteração naquela criança, né, que a gente não consegue compreender, mas que a gente precisa ter atenção às pequenas mudanças para exatamente a gente conseguir gerenciar alguma possível crise, né? Isso. E muitas vezes, Thalita, às vezes pode nem ser um estímulo que está acontecendo ali naquele momento, como, por exemplo, um ar-condicionado muito frio e ele não sabe informar, ou um barulho que eu posso não estar escutando, mas você escuta. Né? O sensorial, ele é muito subjetivo de cada pessoa. E aí, muitas vezes, pode nem ser, como eu estou dizendo, aquele estímulo ali naquele momento, mas uma memória que aquela criança tem, né? Aquele registro de memória que ele fez e ele demorou tanto para processar que a crise veio depois. Né? Então, a gente tem que tentar entender realmente todo o contexto do que gerou aquela crise, para que a gente possa trabalhar esse gerenciamento. E sempre trabalhar pensando nos 8 sentidos, né? Isso. Lembrar que existem os sentidos básicos, que são os 5 que a gente falou, né? Isso. Mas existem outros sentidos que também são importantes para esse gerenciamento de crise, né? Isso? E eles, inclusive, são os pilares da integração sensorial, que é o proprioceptivo, né? Claro. Então vamos repetir porque é importante. Importante. Vamos lá, né? Então, os sistemas mais importantes, assim, que são os pilares para a integração sensorial, é o proprioceptivo, que envolve ali músculos, articulações, envolve o reajuste de postura, né? Aquela criança, por exemplo, que quando ele está na escola, eu falo as falas que me chegam, né? O que as mães me dizem. Tia Larissa, ele não senta na cadeira, ele escorrega para baixo da mesa. Ou então, ele se ele sentar, ele tem que ficar segurando a cabeça. É como se ele não tivesse controle do peso do corpo dele. Então, aí entra o sistema proprioceptivo. Aí vem aquela questão do equilíbrio, que já é voltado para o sistema vestibular. E tudo está muito interligado, combinado ali com o sistema tátil, onde eu consigo reconhecer, discriminar o que está me tocando. Estou de olho fechado. Algo me tocou no meu braço. Eu senti que alguma coisa tocou no meu braço. Mas aí eu preciso também reconhecer, foi a mão gelada de Thalita que tocou aqui no meu braço. Então, aquilo ali já me gera um conforto, porque eu entendi o que é aquilo ali. É a mão da minha amiga. Aí a gente entra aqui também no tato profundo. Por exemplo, quando você toca rapidamente uma pessoa e aí aquilo ali gera em você uma hipervigilância, um alerta. Opa, algo me tocou rapidamente. Mas alguém que te pega e te abraça e acalenta, aquele toque, ele já gera um conforto, um acalento. Né? Então, assim, eu consigo, meu filho está conseguindo discriminar esse toque, esse tato. Né? Então, são coisas assim, importantes para... que muitas vezes realmente passa desapercebido pelos pais. E quando os pais começam a entender na nossa avaliação, a gente acaba que dá uma aula, né? Tem que explicar tudo para os pais, porque a nossa terapia são 40 minutos, mas os pais estão ali com aquela criança o tempo inteiro, não só os pais, mas eu gosto muito de falar com os professores também, né? Os irmãos, eu tento envolver assim todo mundo que está presente ali naquela família. Então, trabalhando aí, né, os nossos 8 sistemas, né? Isso. Quais são os impactos, Larissa, da crise envolvendo os nossos sistemas, né? Quais são os impactos da crise na vida, né, de uma criança, na vida de um indivíduo com transtorno do neurodesenvolvimento? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Quando eu não consigo gerenciar as minhas crises, quando eu não tenho um reajuste emocional, quando eu tenho buscas sensoriais
constantemente em que eu não processo essas informações para que elas sejam para que eu não consiga dar respostas adaptadas, o meu dia a dia ele está todo comprometido. Então, o impacto mais importante é no carro-chefe da terapia ocupacional, que são as atividades de vida diária. A terapia ocupacional tem as atividades da vida diária como peça fundamental. Nosso objetivo é transformar a sua criança numa criança mais autônoma, mais independente. E se eu consigo fazer isso com essa criança, se eu consigo fazer com que essa criança se organize melhor, se gerencie melhor, se perceba melhor, então essa criança ela vai conseguir ter uma higiene melhor. Ela vai se vestir, ela vai calçar a sandalinha para ir para a terapia, ela vai conseguir se alimentar melhor, ela vai entender que ela precisa levar a colher à boca, ela vai ter uma coordenação melhor para levar aquele alimento à boca, perceber a textura, os cheiros, os sabores daquele alimento. Ela vai conseguir, inclusive, ter as preferências, né? Começar a demonstrar as preferências, né? A gente escuta muito de devolutiva dos pais, que depois que melhorou a integração dos sentidos, a criança ela tá começando a comer mais coisas, ela está mais motivada a buscar mais alimentos diferentes, né? Então, tudo isso são atividades de vida diária e de vida prática. As nossas crianças, elas estudam, elas brincam, elas têm que tomar banho, elas têm que dormir, elas têm que comer, elas têm que sentar na mesa, fazer a tarefa. Então, aquela rotina inteira, se eu não consigo gerenciar a minha crise, me conhecer, toda aquela rotina, ela vai estar totalmente dificultada, né? E aí é até legal a gente lembrar que eu tenho pacientes adolescentes que eles já estão conseguindo gerenciar melhor as suas crises, e eu tenho uma paciente que ela se isola. Agora ela entende que ao invés dela falar tudo que vem ali na cabeça dela para a mãe, porque a mãe, muitas vezes, é o saco de pancadas, né? A gente sabe que é aquela pessoa mais próxima e que mais escuta dos filhos. Então, principalmente na adolescência. E aí eu tenho essa paciente, que é um exemplo legal para dar para vocês, como quando ela entende que ela vai desorganizar e que ela vai falar coisas que não deve, muitas vezes até agredir ali aquela pessoa que está ali próxima, que é a mãe que está mais próxima. Agora ela aprendeu a se isolar, e aí ela está aprendendo a buscar coisas que geram confortos sensoriais para ela, né? A gente já fez uma análise de várias atividades, buscando ali o que é que ela poderia usar, e está sendo bem interessante porque melhorou muito a relação dela com a mãe. Então, a gente fala muito de criança, mas a gente acaba, às vezes, esquecendo ali que tem os adolescentes uma fase difícil. Eu tenho os pacientes adultos também com ADI, com a deficiência intelectual, mas são adultos, têm o corpo de adulto, né? Então, é importante assim, a gente pontuar que esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele perdura durante a vida, né? Nós temos aqui na região uma falta de profissionais que atendam esses adolescentes e adultos. E, inclusive, eu estou tentando, estou fazendo os cursos, né? Para acolher também essas famílias com esses adolescentes e adultos. Entender que essa criança ela vai crescer, né? Vai crescer. Ela vai crescer e precisa de manter esse suporte, esse acompanhamento, na verdade, né? Exatamente. Né? Um ponto-chave do nosso episódio de hoje é exatamente entender essa necessidade de integração dos sentidos, né? Entender a importância de ser trabalhado esses sentidos, e a partir desses sentidos trazer aí qualidade de vida e independência, principalmente habilidades que tragam independência para esse indivíduo, né? Quanto mais a gente entende sobre os nossos sentidos, nossas emoções, a gente consegue interagir melhor
com o meio e compreender o meu posicionamento nesse meio em que eu vivo. E aí eu consigo desenvolver muito melhor minha qualidade de vida, minha independência e, consequentemente, eu consigo manejar melhor minhas emoções, conseguindo evitar aí possíveis crises. Então, um ponto-chave é quando eu me compreendo, eu consigo, assim, manejar uma possível crise e consigo evitar essas possíveis crises no acompanhamento do transtorno do neurodesenvolvimento. Exatamente. Um ponto-chave é isso. Eu me compreendo, portanto, eu consigo evitar. Eu consigo estar muito melhor no meio social, com outras pessoas e comigo mesmo. Aquela sensação de, eu me sinto um peixe fora d'água, né? Parece que eu não me cabe no meio social. E isso, quando a gente consegue compreender melhor os nossos sentidos, esse caber, ele passa a ter uma imagem diferente, né? Essa sensação de peixe fora d'água, não é isso? Exatamente. Então, o ponto-chave do episódio de hoje é exatamente esse. É conseguir se compreender para melhorar a qualidade de vida e melhorar as habilidades sociais, não é isso? E evitar sobrecargas, né? A gente fala muito também na terapia ocupacional da borda corporal. A borda corporal, ela não é só a pele, o que encosta na pele, mas tudo que está perto, que está ao redor. Por exemplo, se eu fecho os meus olhos, eu consigo sentir que tem pessoas aqui perto de mim, né? E elas quando passam por mim, geram vibrações, são frequências, tudo isso. O nosso sistema tátil e vestibular e proprioceptivo é tudo tão minucioso, é tudo tão perfeito, né? Ele consegue captar, né? Então, aquela criança, por exemplo, que se joga em tudo, se bate, que pula muito, que pula do sofá para o chão e se joga em almofadas, aquela criança, ela está buscando ali informações porque não está sendo suficiente. Então, quando eu consigo organizar esse processamento dessa criança e eu consigo fazer com que aquela criança entenda que certos movimentos vão suprir a necessidade dele, aí ele está se entendendo, ali ele está se conhecendo. E aí ele vai entender que em determinadas situações ele não vai poder ser tão impulsivo. E aí entra perigoso, né? A noção do perigo, né? Então aí entra a questão do controle inibitório. E tudo isso é trabalhado na sessão de terapia ocupacional. Exatamente, né? E era isso que eu queria trazer hoje, né, Maravilha. gente? O ponto-chave, né, como eu disse, é ter essa percepção sobre você mesmo. E a terapia ocupacional, nos transtornos do neurodesenvolvimento, ela acaba dando esse suporte de compreensão de você em relação ao meio ambiente e de você como unidade, né? Isso, a terapia ocupacional, ela acaba dando esse suporte ao indivíduo para gerar essa habilidade, gerar essa independência, certo, gente? E aí o que a gente queria deixar aqui hoje, né, é exatamente isso. É a importância da terapia ocupacional e a importância do entendimento desses sentidos para o desenvolvimento de um indivíduo, né? Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da Larissa aqui hoje com a gente, que eu acredito que tenha ficado aí muita informação boa para você. Espero que você tenha anotado tudo, porque informação como essa, só outra aula, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado a aula da Larissa, ela vai estar aí presente junto com a gente no dia 12/4, no TEA Universo. Ela vai abordar aí todos esses sentidos, vai falar mais sobre a interocepção. Vou levar mais casos que muita gente com certeza vai se identificar, né? Vou falar de compulsão alimentar, vou falar também de automutilação, né? Da autoagressão. Vou levar muita coisa, estou pesquisando muito, estou estudando muito, vai ser riquíssimo e é um prazer gigantesco estar no meio dessa equipe incrível sua, Thalita, de profissionais maravilhosos. Eu fico pensando assim,
Nossa, olha onde eu tô, que incrível, né? Então eu tenho que realmente dar o meu melhor, porque vai ser muito bom. Estaremos juntas, né? Estaremos juntas. Dia 12/4 e eu espero Tá você chegando. junto com a gente. Não é isso? Aí. Obrigada. Foi Tchau, tchau, maravilhoso. gente.